Queridos, eu quero pedir que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta em João 15. Nós estamos na série de pregações. O tema é Permaneçam em mim. Nós recebemos essa rema do Senhor num domingo de manhã no Ministério ao Senhor. E o Senhor confirmou o coração do presbitério. Nós vamos aprender aqui sobre isso, sobre esse tema. Se eu não me engano, é hoje mais 2, né, pastor? Mais 2? Então não falte, não perca aquilo que o Senhor está falando conosco. O tema da pregação hoje, ó, Lívia, ó. Ramos frutíferos ou secos, chamados a frutificar em Cristo. Feche seus olhos só um instante, Pai. Nós te entregamos esse momento, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Como o Senhor já tem ministrado através das canções, através dos nossos irmãos, desde a hora que chegamos aqui. Mas nós queremos, Senhor, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, que as Tuas palavras, Senhor, estejam gravadas em nossos corações. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, eu quero ler com você João 15, do 5 ao 8. Que diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Essa palavra é uma palavra muito poderosa, e no momento que eu estava meditando, na verdade já tem algumas semanas que eu tenho meditado em João 15. Quando eu estava buscando ao Senhor a respeito do que pessoalmente eu estaria vivendo com Ele, uma das coisas que o Senhor falou comigo é que aquele que dá fruto sempre é podado, Mateus, para que dê frutos novos. E Ele tinha me falado que a poda seria inevitável. E que aquele que permanece na videira, ele não tem por que resistir à poda. Porque não é para o mal, é para o bem, né? Se já foi muito bom os frutos que produzimos, os novos também serão. Porque o Pai é glorificado pelo fato de darmos fruto, mas pelo fato de darmos muito fruto. Jesus é enfático. Então não se apegue a esse frutozinho aí que você deu lá em 2000 e bolinha. Porque Deus quer que você dê muito fruto, muito, muito, muito fruto. Ele é um Deus infinito e ilimitado. Ele não vê como nós vemos. E eu estava meditando. E o Senhor me lembrou quando eu era menina. Quando a gente é novo, é tão engraçado, né? Quando a gente tem mais ou menos assim a idade de uns 11, 12 anos, a idade do meu filho, da Duda. A gente se apaixona assim. Você fala, nossa, eu estou apaixonada por esse menino. Aí daqui a pouco ele faz alguma coisinha. Nossa, que porco. Ah, não gosto dele mais não. Agora eu gosto de outro. É assim quando a gente é menina, né? As mulheres vão se identificar. E qualquer coisinha você já não sente mais nada. E aí você vai crescendo. E um dia você se casa. E aí você contrai o matrimônio. Você faz uma aliança. E aí quando você faz uma aliança e você se doa por essa aliança, de verdade, ao pé da letra, o casamento bíblico, aí a gente descobre que a gente não gostou foi nada de ninguém. Que a gente, na verdade, está amando aquela pessoa que você se aliançou de verdade, que está ali com você dia após dia, nos altos e baixos da vida, em todas as situações, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, como o pastor ministrou ontem no casamento. E a nossa vida com Jesus não é diferente.
Tem hora que a gente só dá uma olhada assim para ele, mas qualquer coisinha que ele fala, a gente já não serve para nós. Ah, também não vou mais no culto. Ah, também não vou mais na igreja. Agora eu vou ficar um tempo aqui de boa. E aí o Senhor fala, tem problema não, você vai amadurecer. E aí a gente começa a amadurecer no contato com as Escrituras, no contato com o Senhor. E aí você se vê na estação de que Ele pode fazer qualquer coisa com você, mas você não pode mais abandoná-lo, porque a sua aliança com Ele é eterna. E como Jó, a gente aprende a dizer, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Ou nele eu permanecerei. Parafraseando. Então, no versículo 5, Jesus diz, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Jesus se apresenta aqui como eu sou. E como videira verdadeira. Jesus, ele está fazendo parte de um discurso de despedida. Após a ceia e antes da sua prisão no Getsêmani. E ele começa com, eu sou. Cristo se apresenta mais uma vez e reivindica a sua divindade. Como ele já havia feito, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. E Jesus, ele diz, eu sou. Indicando que ele é Deus. E depois ele se apresenta como videira verdadeira. A nação de Israel conhecia muito bem essa ilustração. Na verdade, a nação de Israel no Antigo Testamento, ela é comparada com uma videira. Mas para resumir, uma videira que falhou em frutificar. E ao Jesus dizer que ele é a videira verdadeira, ele se apresenta como o Israel fiel de Deus. Como aquele que é verdadeiro, como aquele que é fiel. E ali conversando com os discípulos, ele quer dizer o seguinte, vocês creem porque pertencem ao povo de Israel. São um ramo na videira de Deus. Vocês creem que só porque são judeus, de sangue, de nascimento, membros da nação, devido à sua raça, nacionalidade, vocês são a videira. Mas a videira, Jesus está dizendo, não é um povo. O povo, Israel, é uma videira degenerada, como os profetas falaram em vários pontos. E aí ele disse, mas eu sou a videira verdadeira. E o fato de vocês serem judeus de nascimento não salvará vocês. A única coisa que poderá salvá-los é tendo comunhão comigo, é tendo fé em mim. É vivendo comigo, porque eu sou a videira e vocês devem ser ramos unidos a mim. Jesus estava ali falando com eles. O caminho da salvação de Deus não era mais possuir um sangue judeu, mas era pela fé nele, naquilo que iria acontecer. E Jesus fala para eles que nenhuma qualidade externa pode justificar um homem perante Deus. A única coisa que pode justificar um homem perante Deus é a fé no Filho de Deus, amém? E aí, para eles, a videira era algo muito comum, como a pastora disse aqui, né? Na outra ministração ela falou sobre isso. Mas, na cultura deles, eles viam videiras por toda a Palestina. A videira é uma planta que necessita de cuidados luxuosos, em vista de outras plantas, né? Eu não entendo muito de planta. No dia do ministério, o Senhor Gui até me ajudou aqui. Ajudou a gente, né, pastor Jacques? Falar um pouquinho. Porque ele entende. E, em geral, a videira ela é cultivada diferente de outras plantas. Às vezes ela é cultivada em terraços. O solo precisa estar perfeitamente limpo. Às vezes ela se estende, deixa-se ela estender, né, sobre o solo, mas ela é levantada por madeiras. Mas em qualquer lugar que ela esteja sendo plantada, necessita de um cuidado muito, muito, muito minucioso na preparação do terreno para se gerar uma videira.
cresce com grande rapidez e é necessário podar de maneira drástica. Um ponto que eu achei interessante, uma vinha, ela eles não deixavam ela dar frutos, ela florescer durante os 3 primeiros anos dela. Cada ano dos 3 primeiros anos de vida dessa videira, ela era podada para que se devolvesse vitalidade e energia e também preservar a vitalidade e a energia dela. E quando ela estava amadurecida, quando ela amadurecia, ela sofria 2 podas, uma em dezembro e uma em janeiro. E como Jesus disse, ela dá 2 tipos de ramos. Uns dão frutos e outros não. Então o agricultor, que é o pai, Jesus falando aqui, ele sem piedade nenhuma e sem consideração, para que a videira inteira não seja privada de força e energia, o agricultor ele poda esses ramos. A vinha, ela nunca produzirá uma colheita grande se ela não sofrer uma poda drástica, se ela não passar por esse processo de poda, de corte, como a pastora explicou aqui. Se você não veio, se você não acompanhou, volta lá e ouve, para a gente resumir. Ela pregou do 1 ao 4 e eu estou pregando do 5 ao 8. E Jesus disse para eles: vocês aí, meus seguidores, meus discípulos, vocês são iguais a esses ramos. Alguns ramos produzem frutos como Jesus, e outros são improdutivos e inúteis. Mas eu quero falar aqui desses 2 ramos, dos ramos frutíferos e as suas características, e do ramo improdutivo. E você deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, como ele ministrou no meu. Ele diz: se alguém permanecer em mim. Aqui nós temos uma condição: se alguém permanecer em mim. Ou seja, nós podemos ou não obedecer. A escolha é nossa. Ele está dizendo: se alguém permanecer. E a palavra permanecer, ela significa habitar, manter-se unido em um relacionamento contínuo, não apenas passageiro. Só existe uma forma pelo qual da pessoa mais forte à pessoa mais fraca se mantenha no seu novo estado de vida e no bom caminho. Ela precisa manter o seu relacionamento diário com Jesus. Se você perder o contato diário com Jesus, é mais provável que a sua e a minha fragilidade nos vença. As velhas tentações voltam a nos rondar e nos fazer cair. A nossa salvação, ela é conservada por causa desse contato com Jesus. E porque quando nós temos esse relacionamento com Ele, Ele compartilha conosco a força de que precisamos para sermos ramos frutíferos. Então, nós não poderemos simplesmente dizer assim: agora eu quero, agora eu não quero. Agora, meu filho precisa de uma cura, ou eu preciso de um milagre, ou eu preciso que o Senhor me dê uma bênção, ou eu preciso conquistar algo. Então agora eu quero me relacionar com Jesus. Porque esse tipo de relacionamento, ele é descartado. Porque o Pai, Ele conhece os ramos que estão conectados no seu Filho, que é a videira. Então, existem algumas coisas que parecem que elas ficam por detrás. São as nossas motivações, as nossas intenções. Elas são mascaradas de boas intenções. Já dizia minha avó que de boa intenção o inferno estava cheio. Será por quê, né? Porque nós não vivemos de boa intenção, queridos. Nós vivemos de obediência. A gente não vive de boa intenção, pastor. Pastor, eu vou entrar no ministério porque eu tenho uma intenção de servir a igreja. A gente não vive de intenção, de boa intenção. A gente vive de obediência, porque o Senhor mandou. E se nós não entendermos isso, provavelmente nós teremos folhas, mas não teremos frutos. Um pregador muito notável, eu li isso quando eu estava estudando, eu achei interessante. Eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei falar inglês. Mas é Robertson, de Brighton. Acho que é isso.
Não consigo, gente. Conta-se que ele era um pregador muito notável. E um dos comerciantes que acompanhava o ministério dele tinha uma pequena loja. E no cômodo dos fundos, ele guardava uma foto daquele pregador. Porque para ele tinha ele como um mestre, né? Era sua inspiração. Ele tinha dado tanto fruto que aquele pregador era uma inspiração para ele, de alguém que estava conectado a Cristo. E ele queria seguir o exemplo. E ele disse assim, quando eu me sentia tentado a ser desonesto, a ser corrupto no meu comércio, a fazer algo errado, eu corria para o cômodo dos fundos e eu pegava a foto do pregador. E aí eu não podia levar adiante meu plano. E daí o Senhor falou comigo que permanecer nele é mais ou menos isso, é semelhante a isso. Se nós não tivermos contato com a palavra diariamente, se nós não tivermos contato com Cristo diariamente, provavelmente nós seremos enganados pelos nossos desejos. E muitas vezes você que está aí tentando vencer uma fraqueza, uma tentação, algo que te desafia, que te afronta, talvez a solução para você não é mais receber oração. Talvez você tenha que evoluir um pouquinho, você tem que amadurecer. Não que você não possa receber uma oração, mas talvez você precisa falar diretamente com Cristo. Você precisa se encontrar mais com Ele. Você precisa ouvi-lo mais no seu secreto, para que você consiga se lembrar e não ofendê-lo com as suas ações. Nós vamos nos tornando aquilo que mais contemplamos. O que mais que você tem, aonde você tem passado mais tempo, com quem você tem passado mais tempo. Pode notar, você vai notar as características semelhantes a essa pessoa. Por exemplo, num casamento, eu sempre falo, né, a colérica, meu marido é o fleumático. Mas em 18 anos de casado, mais 4 de namoro, eu aprendi a ser um pouco fleumática e ele aprendeu a ser um pouco colérico. Porque apesar de nossas características naturais que nós nascemos, quanto mais nós andamos com alguém, nós começamos a nos parecer com ele. Então, nesse ponto o Senhor nos chama a permanecer para frutificar. Ainda na segunda característica de um ramo frutífero, na verdade não uma característica, que é uma alerta. O perigo da autossuficiência da nossa geração. Quero falar sobre isso. Jesus, ele se apresenta como suficiente. O Pai é um agricultor cuidadoso, criador de todas as coisas, e ele é a videira. Ele diz, ainda no verso 5, que sem ele nós não podemos fazer nada. Então, para nós, se nós formos autossuficientes, se nós confiarmos em nós mesmos, isso pode ser letal. Jesus deixa claro que o judeu não se salvaria por nascer como judeu, tendo sangue judeu. Mas olhando pelo lado espiritual, ou de um outro ângulo, a nossa geração, ela corre um perigo de se sentir qualificada demais. Nós vemos, não estou falando daqui da nossa casa só, mas eu falo da igreja como geral, tá? Mas nós vemos que existem muitos talentos por aí. Existem igrejas funcionando como verdadeiros eventos de show, coaches e tudo que você imaginar. O povo que diz que serve a Deus se acha qualificado demais. Só que os nossos talentos naturais sozinhos, eles não podem dar frutos. Então não se engana. Ter talento não é ser frutífero. Não se engane. Falar bem, ser eloquente, inteligente, cantar bem, tocar bem, fazer qualquer coisa, qualquer talento natural que você tenha, ou eu tenha, isso, as pessoas podem olhar e falar assim, uau, como ele toca,
Uau, como ele prega. Uau, como é inteligente o mestre ou a mestre. Meu Deus, eu queria ter um pouquinho do que aquela pessoa faz. Eu queria ter um pouquinho do talento que ele tem. Não se engane. Nós podemos ter muitos talentos, mas ainda assim não termos frutos. Porque fruto não é algo só aparente. Nós vemos em Gálatas isso. A Bíblia vai nos garantir que não são nossos talentos, mas é permanecer nele. Sem a dependência dele, nos tornamos estéreis e secos quando nós escolhemos confiar em nosso braço. Quando nós escolhemos ser discípulos e confiar naquilo que sabemos, naquilo que podemos, naquilo que achamos que está dando certo por aí. Aqui, Jesus está dizendo que a dependência, ela vai muito mais além do que o trabalho, do que o serviço. O relacionamento com Jesus, com a videira, ele é mais importante do que a atividade. Os frutos que o Pai busca são os frutos que nascem de um lugar de morte. São os frutos que nascem de um lugar de renúncia. São os frutos que nascem a partir de um lugar de intimidade e oração. Aonde tudo que nós vamos produzir vem dele e é por ele e volta para ele. Glorificando ao Pai. Então nós precisamos entender, frutificar não é apenas trabalhar com os meus talentos e dons. Não. Se nós colocamos a mão no arado, o Senhor não tem prazer naquele que olha para trás. Eu não estou dizendo que você, então como eu ainda não acho que não estou no ponto, eu vou largar o que eu estou fazendo. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é algo mais profundo. Frutificar é o resultado de estar conectado com Deus e produzir resultados duradouros, espiritualmente saudáveis e que glorifiquem a Deus. Ai, peraí. Eu me perdi aqui porque o pastor me fez eu perder. Achei que eu tinha errado. Falei, o que eu falei de errado? Uma pausa. Frutificar é o resultado de estar conectado com Deus e produzir resultados duradouros, espiritualmente saudáveis e que glorificam a Deus. Então, se você cantou e amanhã você não quer mais, isso não é um fruto. Se você um dia veio orar e não veio mais, não é um fruto. Você estava tentando, mas você parou. E eu preciso te falar hoje, sabe por quê, queridos? Se nós não sairmos dessa série com uma mentalidade um pouco melhor, mais abertinha, porque é isso que o Espírito Santo vai fazendo, ele vai se revelando às gerações, nós vamos ficar estagnados. E nós vamos ver o risco disso lá na frente. Então, frutificar envolve dar bons frutos espirituais com origem em Deus. Os seus frutos, eles crescem e se multiplicam, porque existe uma semente dentro daquele fruto. Então você vai identificando aí. Então, nesse segundo ponto e alerta, nós somos chamados a depender, a confiar nele para frutificar e não sermos autossuficientes. O terceiro ponto, que é o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Jesus está falando que o ramo que é frutífero terá suas orações respondidas. Ai, que alegria! Quantos de nós não temos orações respondidas aqui? A maioria não. Todos já oramos e não tivemos resposta em algum ponto. Ou a melhor resposta que Deus pôde dar naquele momento foi o silêncio e o não. E a gente não entendeu. E aí o versículo 7 vai dizer isso, ó. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Somente após isso, essa condição, é que as nossas orações, as nossas petições serão atendidas. Ele é claro. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus, as escrituras, a lei do Senhor, seja como você quiser chamar,
ela precisa transformar todo o nosso modo de pensar, de falar e de agir. Só quando isso acontece, nós estamos verdadeiramente orando em nome de Jesus. E aí nós temos a promessa ilimitada de sermos atendidos. Ou seja, pode ser que se a sua vontade, os seus desejos não foram convertidos à palavra, eles não estão debaixo da palavra. Pode ser que o seu pedido não esteja alinhado com a vontade de Deus. Quando Jesus vai orar ao Pai Nosso, o que ele fala? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Jesus ensina, porque os discípulos pedem, Jesus nos ensina a orar. Mas muitas vezes, o que acontece conosco? A gente se achega de, Jesus, eu tenho um boleto para pagar. Jesus, está acontecendo isso, eu não tenho dinheiro para pagar esse tratamento, eu não tenho, eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Queridos, não é sobre nós não. Se você pensa, se eu penso que é sobre nós, a gente se enganou. Nós precisamos começar a orar a partir do que a palavra diz que precisamos orar. Nós precisamos pensar como as escrituras dizem que precisamos pensar. Paulo vai dizer que nós precisamos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Mas o que a gente mais vê por aí é pessoas pedindo nos seus postes, ali meio entrelaçado com uma interpretação errada da palavra, para o seu próprio egoísmo, para o seu próprio ego, para a sua própria ambição. E nós não seremos atendidos. E se nós, queridos, não é o prazer do Senhor, nós temos que entender que o amor dele é tão grande, o amor do Pai é tão grande, gente, que ele dá o Filho dele, para que você viva no Filho dele. Então você e eu, nós temos absolutamente tudo o que precisamos para irmos e darmos fruto que permaneça. Não é porque hoje você tem dívida, porque você ganha menos, o outro ganha mais, porque que você não tem que ser preciso para frutificar. Sem exceção, todos que estão nessa sala, desde aqui até o último, todos nós recebemos o necessário para frutificar. Porque Jesus está falando que os dois ramos estão ligados à videira, amém? Grave isso aí. O versículo 8, deixa eu correr. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esse aqui é o ponto 4. Glorificando o Pai. Eu faço uma pergunta para vocês: qual é a glória de um discípulo? A glória de um discípulo é seguir o seu mestre. Os nossos olhos não precisam estar no fruto. Ou aliás, eles não têm que estar no fruto. Os nossos olhos têm que estar em Cristo. Nós não permanecemos para frutificar. Nós permanecemos para não morrer. Mas as pessoas, muitas daquelas que aspiram chegar em algum ponto, algum ministério, elas dedicam horas intensas da sua vida com um desejo escondido de que querem um dia ser usados por Ele. Quando nós gastamos a nossa vida para revelar Jesus no corrompido, quando nós gastamos a nossa vida para revelar Jesus no imperfeito, nós começamos a produzir frutos para a glória do Pai. Deus é glorificado quando produzimos muito fruto. E com isso nós mostramos que somos discípulos. Antes disso, podemos ser apenas seguidores. Sem dúvida, a maior glória da igreja e de um discípulo de Jesus e da vida cristã é que por meio da nossa vida, do nosso caráter e da nossa conduta, podermos dar glória a Deus. As pessoas olharem e verem o Mestre na nossa conduta.
E não é só fora, é dentro do nosso lar, na nossa vida. Esse versículo nos mostra que permanecendo, não apenas nós vamos gastar apenas o nosso tempo, mas nós estamos enriquecendo a nossa vida com coisas eternas, à medida que nos relacionamos com Jesus. E isso vai nos fazer um ramo cheio de frutos, e seremos verdadeiros discípulos. Quero ir para o ponto 2, os ramos secos. Volta lá no versículo 6. Diz assim, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Aqui eu quero falar de 2 pontos. 1, as folhas da aparência. E 2, os que são lançados fora. Nós lemos que os ramos que foram lançados fora eram ramos improdutivos, mas que estavam ligados à videira, recebendo a vida de Cristo. Logo, esse texto não está falando do ímpio. Esse texto está dizendo da vida daquele que está em Jesus, mas é improdutivo. Preste bem atenção. E quando nós olhamos isso, nós podemos pensar que aquele ramo não deu fruto, tinha folha, mas não deu fruto, mas ainda estava recebendo vida. O que Jesus estava pensando quando ele falou isso? Pode ser que ele estava pensando nos judeus que não aceitaram a ele, que negaram segui-lo e aceitá-lo, e por isso eles se tornam ramos podres e inúteis. Mas ele também estava pensando nos futuros cristãos ou discípulos, cujo cristianismo é um cristianismo sem prática, é só de palavras, mas não tem ação. Talvez ele pensava que esses ramos eram cristãos de aparência, mas não tinham fruto. Ou também naqueles que se converteram um dia, mas um dia depois se apostataram da fé, traíram seu mestre e abandonaram, como Judas. Mas nós vemos algo muito interessante. Nossa, eu não marquei aqui, só copiei. É em Mateus alguma coisa. Que Jesus estava indo para Jerusalém e teve fome. É isso aí, marquei sim. Eu não marquei aqui, mas eu mandei lá. Mateus 21, 18 ao 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Acho que era até o outro. Mas nós vemos que a árvore que Jesus amaldiçoou, nunca mais ela produziu frutos. Ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos. E quando a figueira ela dava folha, já era para ela ter fruto. Então, ele quer dizer que Deus não se contenta com a aparência. O agricultor não é enganado pelas aparências. Você pode fazer uma performance top. Nós não podemos enganar o agricultor. Sabe, nenhum agricultor cultiva uma árvore frutífera para ficar admirando as folhas dela. Já viu isso? Ele vai e planta uma árvore lá que dá fruto. E aí ele fica: oh, que lindas as folhas dela. Oh, que ótimo. Nossa, chegou no ponto onde eu queria. Ela cresceu e deu folhas. Não. Por mais que as folhas possam ser úteis para remédio e outras coisas, todo agricultor e todo mundo que planta uma árvore espera por um fruto. Espera por seus frutos. Espera por muitos frutos.
Porque isso é sinal de que o propósito foi cumprido e é sinal de saúde. Quem que quer plantar uma árvore, sei lá, qualquer árvore aí, de limão, de maçã, de manga, e ver uma manguinha nela só? Ah, que desespero, né? Uma perda de tempo, Felipe. Você tá ali cuidando do negócio dia e noite, noite e dia, né, Gui? E aí você vai lá, chega no tempo de dar os frutos, tem uma maçã na árvore. Aí você tenta mais um pouco. Tenta e nada. Os ramos infrutíferos, eles têm aparência, mas eles não têm a vida da essência. Não significa nada. Entenda isso. Você ler apenas, postar, fazer seus devocionais nos aplicativos automáticos, N ferramentas que a gente tem. Se você e eu não sofremos uma transformação radical pela palavra no nosso caráter e conduta, você só estará apenas lendo qualquer coisa. Tiago vai dizer que aquele que ouve as palavras e não pratica engana-se a si mesmo. E quão duro é enganar a si mesmo. Porque o agricultor está vendo. O segundo ponto, lançados fora. Se um ramo não produz, é lançado fora. Ele é jogado na fornalha e se queima. Jesus advertiu que se um ramo deixasse ou fosse cortado, se ele fosse lançado fora, ele não serviria para nada, a não ser para ser queimado. Queridos, a madeira da videira, ela não serve para nada. Pensa bem nisso. É um galinho lá, um raminho, pastor Jackson, que ele está até vivo. Tem umas folhinhas lá, ele está vivo, porque ele está ligado na videira. Mas quando o agricultor corta ele cai, ele seca, ele não serve para nada. Ele não tem utilidade para nada, a não ser se tornar uma fogueira aí para aquecer aí. Então, a decisão de permanecer é exclusivamente nossa. É um trabalho de discípulo. Não é um trabalho para qualquer seguidorzinho, não. Jesus chama os cristãos para andar como Ele andou, para ser como Ele é. E se existe alguma coisa oculta em nós, Ele vai trazer à tona, porque é para isso que Ele está nos dando oportunidade. Querido, se após todo o cuidado do agricultor, através do corte, que é levantar, da poda, aquele ramo não produzir nada, realmente ele só serve para ser queimado. E Jesus, queridos, diferente de muitas igrejas por aí, Jesus teve medo de falar a verdade, não. O pastor, você foi também justo me dar esse tema, né? Mal duro. Se não permanecermos, se não dermos frutos, seremos cortados. Isso é para mim. Essa condição é para todos. O nosso trabalho é permanecer. Do relacionamento íntimo com Jesus, nós produziremos frutos eternos. E não vai ser algo que você precisa forçar. Se você está com Ele, você vai se parecer com Ele. Sabe, existe uma ordem para nós nesse tempo. Quando nós olhamos e vemos as pessoas desanimadas, não dando prioridade para as coisas do reino, é uma só: permaneçam. Permaneçam. O Pai continua sendo o agricultor, Cristo continua sendo a videira e fonte de vida, e nós somos ramos, frutíferos ou não. Por aí nós ouvimos muito isso: confia no processo. Quem já ouviu isso? Quem já compartilhou isso? Eu te digo, permaneçam nele enquanto vivem seus processos. O processo não vai te fazer frutífero, mas permanecer conectado à videira, isso vai te fazer frutífero durante os seus processos. Sabe, queridos, nós vemos o povo de Israel. Eu já estou encerrando.
o povo de Israel provando milagres, Deus abrindo o mar vermelho. Você sabe que lá atrás, quando ele foi tirar o povo do Egito, as 10 pragas mostraram que Deus era Deus. E aquele povo presenciou tantos sinais visíveis. E mesmo assim, diante dos processos e diante do deserto, nós vemos que eles continuavam sendo duros, amargos, infiéis, murmuradores. Então, o processo não te faz frutificar. Não confia no processo. Não confia. Confia em Cristo. Permaneça na palavra dele. Não espere que depois disso você vai... Ai, Deus já está fazendo eu passar por isso, pastor. Deus já está fazendo. Eu não vou orar. Eu não vou ler a Bíblia. Eu não vou ter comunhão com os irmãos. Eu vou ficar aqui deitado na minha rede. Porque lá depois que eu sair do processo, eu vou sair frutífero. Está se enganando, não vai. Porque um discípulo de Jesus, ele passa pelo que ele passar. Ele não se move pelo que ele passa. Ele se move pelo que o seu mestre mandou. Ele se move por obediência. E eu vejo muita gente, assim como eu um dia pensei, ai, depois que isso tudo aqui passar, eu vou sair do outro lado com a vitória. Ô glória, a vitória vai ter sabor de mel. Achando que tem razão, achando que todo mundo é inimigo, achando que todo mundo quis me derrubar. Aí Jesus fala, prendeu nada, tá sabendo de nada. Fica aí mesmo, fica estacionado aí. Daqui a pouco eu mexo. Mas aí tem o tempo. Se mesmo após você viver tantas coisas em Deus, você continuar infrutífero, não te resta mais nada, e nem para mim. O que nos resta hoje então? A não ser permanecermos nele. Porque como a pastora disse, todo mundo quer ser ramo frutífero, né? Claro, ninguém quer ser lançado no fogo. Uai, ninguém quer. Mas e o preço? Você quer pagar? Você está disposto? A renúncia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus disse que se nós quisermos segui-lo, precisamos negar a nós mesmos. Os verdadeiros discípulos aprenderam a não se enganar com seus próprios desejos. Os verdadeiros discípulos não vão ceder, mas quando eles estiverem à beirada da tentação, eles vão combater as suas tentações com está escrito. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não combate as suas tentações e as suas fraquezas, a não ser com o poder de Deus. Porque Jesus disse para Paulo, que a graça dele bastava, e que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele combateu a tentação com está escrito. E nós estamos aqui mais uma vez, aprendendo qual é a nossa identidade em Cristo. Você é um ramo frutífero, amado pelo Pai, que é o agricultor, que deu tudo, mas deu tudo, que era o seu único filho, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Ele deu tudo. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu não quero chamar você aqui à frente hoje. Eu quero que nesse momento você analise aquilo que você tem produzido. Quem você é quando ninguém vê. E o que você tem se tornado à medida que Ele te diz não. À medida que Ele te poda. À medida que Ele te faz esperar. Como você tem se manifestado?